Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer instrumentação da observabilidade utilizando EDOT, Elastic Distribution for OpenTelemetry, para coletar métricas, logs de um ambiente Kubernetes. E de quebra, a gente ainda vai implementar um recurso de auto-instrumentação de APM das minhas aplicações que estão executando dentro desse meu cluster Kubernetes. Nesse ambiente de teste, eu vou utilizar o K3D. O K3D ele uma plataforma que utiliza o próprio Docker para poder simular um ambiente Kubernetes, mas eu não vou entrar muito na seara ali de instalação, configuração do K3D. Assim como também eu não vou entrar na seara de instalação de algumas ferramentas de gerenciamento de Kubernetes, como kubectl e Helm. Se por acaso vocês acharem que faz sentido, deixa ali nos comentários, depois eu vou gravar um vídeo explicando passo a passo sobre como instalar um K3D, como instalar um Helm, como instalar o kubectl, beleza? Mas vamos lá para o que importa, né? Nesse cenário específico, eu estou utilizando o Elastic na versão 8.17. O cluster acabou de ser configurado, não tem nada sendo ingerido ainda. E também a minha máquina virtual só está com as coisas instaladas, não tem nada em execução ainda. Então a gente vai literalmente acompanhar um passo a passo. Já deixei alguns passo a passo a ser seguidos, eu vou explicar cada um deles para poder ser mais didático ali durante a configuração / instrumentação do EDOT para Kubernetes. Então, sem mais delongas, vamos ali para o nosso ambiente. Aqui está meu Kibana com o meu cluster Elasticsearch. Você pode ver que eu estou na parte de Observability e não tem nada configurado. Então, o que a gente vai configurar aqui agora? A gente vai fazer a instrumentação de Kubernetes, só que eu não vou utilizar Elastic Agent. Eu vou utilizar aqui a parte do OpenTelemetry. Vou clicar aqui. Então, tem alguns passos que precisam ser feitos, né? Então, por exemplo, instalar esse repo, né, utilizando o Helm. Depois eu vou fazer algumas configurações aqui como kubectl, criar namespace, criar secret. E por último, né, a gente tem a parte da instrumentação de aplicações, né, que pode ser feita utilizando Node, Java, Python. No meu caso aqui eu estou utilizando a aplicação em Python, tá? Então tem aqui o passo a passo de como fazer a implementação daquela aplicação, daquele deployment, e aí depois é onde eu faço o restart e a gente vai ver as nossas métricas sendo coletadas, beleza? Então, vamos aqui para o meu ambiente, né, da minha máquina virtual. Tem o passo a passo aqui de como que vai ser feito. Primeira coisa aqui, eu vou criar o meu cluster Kubernetes utilizando o K3D. Rapaz, que peia, hein? Vamos desse jeito aqui mesmo, então. Beleza, vou esperar um pouco para ele poder fazer a criação, então só para poder explicar, tá? Esse aqui é o K3D, igual eu comentei que faz a instalação do meu cluster Kubernetes e que eu estou fazendo um mapeamento de porta, tá? Né? Quando eu acessar da minha máquina a porta 5000, ele vai apontar para a porta 30.000 do meu Kubernetes, beleza? Isso aqui vai ser necessário para poder fazer toda a configuração ali do meu service, para poder expor minha aplicação que vai estar rodando dentro do meu Kubernetes. Beleza, já foi feita a criação. Se eu vier aqui digitar um K3D cluster list, né, ele vai falar que eu tenho esse cluster rodando. Preciso fazer essa configuração aqui para poder dizer qual contexto, né, o meu kubectl vai estar executando. Então está configurado. Então se eu vim aqui digitar um comando kubectl, gente, hoje eu estou apanhando desse teclado, viu? Kubectl config get context, eu vou ver que ele já está executando em cima desse cluster de Kubernetes. Show de bola! Então aqui a gente vai vir executar alguns aqueles comandos que eu mostrei ali no meu Kibana, tá? Se a gente vir aqui e mostrar, são os comandos que eu preciso executar para poder fazer a auto-instrumentação. Beleza, vou copiar aqui, executo. Beleza, adicionei aqui o repositório. Vou criar o namespace. Vou desse jeito aqui que vai estar mais fácil. Beleza, o namespace está criado, agora eu vou criar essa secret. E aqui você deve estar pensando, puxa, o João está gravando um vídeo, está expondo o endpoint, está expondo a secret. Esse deployment foi um deployment que eu criei somente para esse cenário aqui da gravação do vídeo. Assim que terminar eu vou excluir o deployment, então sim, segurança também é uma preocupação aqui na hora de fazer a criação desses ambientes de demonstração. Então beleza, vou dar um paste aqui também. Beleza, foi feita a criação. Vou fazer aqui a parte também
da instalação com Helm, paste. Então, assim, a gente não precisa se atentar ali aos comandos, porque, novamente, toda a instrução de como fazer essa configuração já vem descrita aqui dentro do meu próprio Kibana, né? Já tem um how-to do como que eu preciso executar esses comandos. Então, a gente não precisa gravar, né? A documentação ali, já dentro do próprio Kibana, guia a gente muito bem dentro dessas configurações que precisam ser realizadas no ambiente, beleza? Ok, basicamente a gente já terminou aqui a parte do instrumentação do Kubernetes. Vocês viram que foi bem rápido essa parte da instrumentação. Dali a pouco é a configuração da nossa aplicação para poder fazer a auto-instrumentação na coleta das métricas de EPM. Porém, antes disso, a gente pode esperar um pouco, porque ele vai terminar de subir os containers, vai terminar de subir os pods, para poder fazer a configuração e com isso começar a coletar as métricas e enviar para dentro do meu cluster de Kubernetes, para dentro do meu cluster de Elastic, aonde eu tenho a parte de observability. Então, bora lá, vamos ver se ele já está coletando essas métricas. Se eu vier aqui, por exemplo, em Infrastructure Inventory, se ele tiver começado a coletar essas informações, ele vai trazer aqui para mim dentro de Kubernetes Pods, né? Aqui ele vai demorar um pouco porque, igual eu comentei, é o tempo que ele vai levar para poder subir todos os containers, subir todos os pods para poder fazer a coleta dessas métricas e com isso fazer um envio dessas métricas para dentro do cluster de Elastic. Então, assim, ele demora alguns minutinhos ali para poder fazer toda essa configuração, mas dali a pouco você já vai ter toda a configuração, coleta de métricas e também logs do seu ambiente de Kubernetes, tá certo? Vou dar uma atualizada aqui para ver se já está chegando os dados. Ainda não. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui agora. Vou esperar os logs começarem a aparecer e já volto aqui com vocês logo após. Beleza, estamos de volta, pessoal. Demorou ali por volta de 2, 3 minutos para poder fazer toda essa configuração. Mas aqui já está a parte do Kubernetes Pods, né? Se eu vier aqui dentro de hosts, eu já vou ter as métricas ali do meu host que está executando. Então ele já vai pegar dados como CPU, memória, né? A parte de outras informações também. Mas eu posso vir facilmente aqui, ó, e colocar, por exemplo, a Kubernetes Pods. E aí ele vai me trazer a visão, né, dos meus Kubernetes, ordenado, por exemplo, aqui de CPU e usage, mas eu posso fazer um sort by name ou então eu posso fazer um sort pela métrica. Então ele vai me ordenar ali pelos pods, né, que está consumindo mais CPU naquele momento. E o legal é que ele está fazendo um group by pelo all, mas eu posso vir aqui e fazer um group by, por exemplo, pelo namespace, e aí ele já vai me dar tudo isso segmentado pelo namespace. Isso ajuda bastante na parte de análise realmente dentro de um ambiente de Kubernetes, quais pods estão consumindo mais recursos, né, dentro de um determinado namespace. Se eu quiser fazer uma análise geral, beleza, eu posso tirar o group by e deixar pelo wall, mas se eu quiser fazer uma análise voltada para um namespace, eu também consigo fazer dessa forma. Então, basicamente é isso. Aqui eu já vou ter a métrica ali dos meus nós. Se eu tiver mais de um nó de Kubernetes, eu vou ver aqui dentro da Infrastructure Inventory. Eu vou conseguir ver aqui todos os meus nodes. E é isso. Então, foi bem simples. A gente fez ali a configuração, já seguiu aquele passo a passo para poder fazer a ingestão dos dados. Então, a parte de coleta de telemetria de métricas, né, do meu ambiente de Kubernetes já está sendo feita. A segunda parte do vídeo, tá, é a parte da auto-instrumentação para coleta de métricas, né, por exemplo, de APM, das minhas aplicações que estão executando dentro desse meu cluster de Kubernetes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar. Antes disso, eu posso vir aqui, por exemplo, dentro de Application, Service Inventory. Só vai ter, por exemplo, o meu Core DNS, por enquanto, fazendo algumas coletas por aqui. Então, se eu vier aqui e clicar, por exemplo, em Logs, eu vou ter as informações de logs desse meu Core DNS, beleza? Mas, tranquilo, agora a gente vai fazer uma instrumentação de uma outra aplicação qualquer e esperamos que apareça aqui as métricas já de uma forma mais automatizada, tá? Utilizando o recurso de auto-instrumentação, sem ter que aprofundar muito ali nessa configuração. Então, vamos lá. Igual eu comentei, se a gente vier aqui em Add Data novamente em Kubernetes, OpenTelemetry, eu tenho um passo a passo aqui de o que eu preciso fazer para poder subir essa minha aplicação ali para dentro do meu Kubernetes, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos voltar para o nosso ambiente de máquina virtual. Eu vou fazer a criação da minha imagem, tá? Vou fazer a criação dela aqui. Né? O que é essa aplicação? Python APM Hotel Image. Essa aplicação é uma aplicação bem simples, uma aplicação em Flask,
que faz a checagem, por exemplo, do meu IP, só para poder ter uma integração com uma conexão externa, como se fosse uma dependência. E aí eu vou ter uma página home aqui que me permite fazer um determinado tipo de cadastro, beleza? Ó, a minha imagem aqui já foi carregada, né? Vou voltar aqui para dentro do meu roteiro. Se você tiver algum problema na hora de buildar a imagem, como por exemplo problemas de DNS, né, você pode fazer o build da imagem passando esse parâmetro aqui para poder resolver. Em determinado momento, acho que foi a primeira vez que eu tentei buildar, eu tive esse problema, né, então eu já deixei aqui como uma parte de troubleshoot, tá? Vamos fazer a criação do namespace dentro do meu ambiente de Kubernetes, beleza? E se eu der um get namespaces aqui, eu vou ter todos os namespaces já criados, né? Então agora eu vou ter esse novo namespace que eu acabei de criar. Então, novamente, se eu volto naquela listagem dentro da minha observabilidade e listo por namespace, se eu agrupo por namespace, eu vou ter a visão dos pods que estão executando dentro daquele namespace. Então, eu espero que na hora que eu instrumentar a minha aplicação, eu vou conseguir ver o meu pod rodando, né, da minha aplicação dentro do namespace Hotel APM namespace. Boa. Agora a gente vai fazer o quê? Como é um ambiente de K3D, um ambiente mais local, e essa imagem minha também é local, eu não subi ela para um repositório externo, eu preciso copiar essa imagem, fazer um import dela para dentro do meu K3D, para que o meu K3D consiga enxergar essa imagem que eu acabei de criar. Então esse comando serve para isso. Depois que terminar, eu vou precisar aplicar o meu deployment. Meu deployment, basicamente, eu vou listar um nome para o meu deployment, qual namespace que ele está executando, algumas labels para ele poder utilizar na parte de service. Essa parte aqui é extremamente importante, tá? É onde eu vou configurar a auto-instrumentação da minha aplicação de Python, né? Então, vamos lá de novo. Se eu vim aqui, isso já está listado, né, na descrição do meu deployment, né? Já tem essas instruções que são necessárias para serem feitas para que a gente consiga aproveitar esse recurso de auto-instrumentação do APM dentro do ambiente de Kubernetes utilizando o recurso do EDOT. Beleza, carreguei a minha imagem. Então vou voltar aqui para dentro do meu roteiro, vou subir o meu deployment. Então aqui eu vou executar o comando. Vamos aguardar um pouco. Ó, deployment foi criado e agora eu vou criar o meu service, né? João, para que serve esse service, tá? Vamos aqui, eu vou te mostrar. Esse service, basicamente, ele serve para poder fazer esse apontamento de aonde que está a aplicação para na hora que a requisição chegar, ele encaminhar para o meu container correto, beleza? Basicamente, isso aqui é como se fosse uma questão de DNS. Então, assim, aí essa questão do DNS, ela vai saber, um DNS, né, um NAT, né? Então, quando a requisição bater num determinado ponto, ele vai fazer o redirecionamento ali para dentro da minha aplicação. Então, o meu service aqui também já está criado. Vamos voltar aqui para dentro do roteiro, né? Foi feita aqui a parte do service. Eu posso ver quais pods estão em execução. Então, com isso, eu espero já ver que o meu pod que eu acabei de criar está em execução. Beleza, então o pod que está executando no meu namespace, Hotel APM namespace, já está em execução, está em estado de running. Então a gente vai executar esse comando aqui para poder também coletar a parte da minha telemetria, né, utilizando o EDOT. Então beleza, vou colar esse comando aqui, ó, já está feito também, e vou reiniciar a minha aplicação, né? Vou vir aqui, vou dar um restart na minha aplicação. Ele deu que o namespace não está sendo reconhecido. Ah, tá. Ele deu que não está reconhecido. Por quê? Aqui ficou faltando deployment, né? Deployment Hotel APM. Ó, beleza. Ao vivo. Ao vivaço. Então, beleza, já vou corrigir aqui no meu roteiro, ficou faltando a parte de APM aqui, e o meu deployment, ele chama deployment, né? Por quê? Restart deployment, o nome do meu deployment. Qual que é o nome do meu deployment? É Python APM Hotel Deployment. Então, massa, já fizemos um troubleshooting aqui ao vivo. Depois a gente pode fazer uma parte de troubleshooting, fazendo análise do meu pod, né? Então, eu posso vir aqui, dar uma olhada, copy, paste, opa,
Colou alguma coisa a mais aqui que não devia. Beleza, o meu pod está executando. Então, se eu vier aqui e subir a minha aplicação, localhost na porta 5000, beleza, essa é realmente a aplicação que está sendo executada, né? Outra é o APM. Se eu criar, por exemplo, um usuário João, password, tananã, beleza, foi criado. Se eu criar um outro usuário e colocar o mesmo password, ele vai dar uma mensagem falando que o password que eu criei já está sendo utilizado por outro usuário. Novamente, segurança é sempre um ponto importante aqui, né? Então, para evitar que dois clientes tenham a mesma senha, a gente faz essa checagem, essa validação e a gente já apresenta para o usuário que aquele password está sendo usado. Cara, é brincadeira isso, jamais façam isso. Tá, então beleza, estamos coletando aqui as métricas, espero que esteja coletando. Se a gente vier aqui dentro do meu ambiente de Kubernetes agora em Infrastructure e Infrastructure Inventory, eu posso vir fazer uma quebra novamente pelo meu Kubernetes Pods. Se eu vier por namespace, já vamos ter o terceiro namespace, que é onde está rodando a minha aplicação em Python, tá vendo? Então, se eu vier dentro de Applications, dentro de Service Inventory, a minha aplicação em Python já está sendo feita a coleta dela. Tá vendo? A Python APM Hotel Deployment. Então, se eu vier aqui, já está pegando toda a parte de transação, né? Que é a parte do get, sign up, que é onde eu tento fazer aquele login, e também algumas outras métricas, né? Carregamento da imagem, a parte do favicon. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou ter mais detalhes, né? Como latência, throughput, falha, se teve alguma falha naquela aplicação. Basicamente, esse foi o passo. Vocês podem ver que na minha aplicação propriamente dita, deixa eu voltar aqui, dentro do meu código em Python, né, eu não faço um import de nada relacionado ao OpenTelemetry para poder fazer coleta de APM. Né? Então, simplesmente é um Flask, um requests, né, que faz essas requisições, que faz o load da minha parte de HTML, das rotas, nada de APM. Então, simplesmente, né, fazendo esse recurso de autoinstrumentação com o EDOT no ambiente de Kubernetes, a sua aplicação já vai estar sendo carregada ali, já vai estar sendo coletado dados de APM, com isso já vai estar facilitando essa instrumentação. Agora vamos lá, imagina um cenário de, aqui eu fiz uma coleta de Kubernetes para uma aplicação. Imagina quantas aplicações não podem estar rodando dentro de Kubernetes. Imagina a complexidade de gerenciamento e manutenabilidade das suas aplicações para poder fazer essas coletas. Dessa forma, você vai facilitar em muito toda a parte de configuração e coleta de dados de APM da sua aplicação, uma vez que quando você subir, né, a sua aplicação dentro do seu namespace específico, já tiver feito toda a parte de configuração dentro do seu deployment também do namespace para poder fazer a coleta das métricas, automaticamente você já vai ter todas essas métricas sendo coletadas para dentro do seu ambiente, facilitando ali o seu time de SRE, de suporte, para poder fazer essa análise da sua aplicação em cima do seu negócio, em cima dos seus dados que estão sendo executados. Essa era a dica de hoje, ficou um pouco extenso, mas é um conteúdo bem legal, assim, apesar de o vídeo ter ficado um pouco extenso, eu acredito que a complexidade, né, para poder fazer toda essa configuração, toda essa instrumentação, é bem mais simples do que era feito no passado, né? Então, onde a gente tinha que fazer várias alterações, vários ajustes para poder fazer essa coleta, beleza? Espero ter ajudado, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!